Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Eu sou uma pensadora, né? Eu gosto de sempre frisar nisso. Eu sou escritora, não pela forma da escrita, uma escrita bonita, né? Não visando popularidade, premiação, dinheiro, mas porque eu gosto de contar histórias, que foi a maneira que eu achei de resolver a minha vontade de contar às pessoas sobre as minhas dúvidas, as minhas buscas por verdade, isso. E sobre os valores que eu acho importante, né? E também achei esse canal aqui um meio de falar sobre tudo isso. Ontem eu fiz uma descoberta e eu já queria logo contar para vocês, né? Porque eu acho que eu não posso ser egoísta de guardar as coisas para mim, né? Eu não falar, quem me conhece sabe da minha história, do meu crescimento, da minha infância e adolescência, tudo, maturação como ser adulto, sabe que eu sempre fui muito calada. Às vezes ganhava até não é apelidos, né? As pessoas faziam muitas brincadeiras comigo por isso, né? E aqui no canal eu falo muito, né? Faço vídeos de 1 hora às vezes. Enfim, talvez por eu estar sozinha. Mas aí ontem eu tive uma conversa assim muito rápida com Deus, né? E às vezes você pode passar horas, anos da sua vida e não descobrir nada. Às vezes é um estalo que dá, né? Você descobre algo, você realiza algo. Eu não sei se no inglês é realize, porque me veio essa palavra de realizar, como se algo transparente fosse tomando forma e cor na sua frente. Que é sobre o espírito, mais uma vez. Eu falei assim, nossa Deus, então o diabo é aquele que vai se enchendo de espírito. Onde que ele coloca? Na boca? Né? Como que ele faz? Né? Porque eu tive uma experiência de quase morte, eu tive algumas experiências de visitar o inferno por sonhos. Ainda tive um sonho recente de ir para lá visitar alguém e descobri que lá tem famílias, eles fazem amizades, enfim, sabe? Assim como é aqui, lá também. Bem semelhante, tá? Isso é aterrorizante, mas lá é bem semelhante com aqui. Só que aqui é o lado bonito e o feio. O lado pleno e o lado degradante, né? Lá não. É tudo feio. E lá não é sempre sofrimento, tem a trégua. Depois vem o sofrimento, tem a trégua, vem o sofrimento, tem a trégua. Pelo menos nas partes que eu visitei. Eu não vou dizer que a todo lugar é assim. Nas partes que eu visitei, tinha esses intertempos aí, períodos de trégua. Como tem aqui na Terra também, né? Só que lá o aspecto do lugar não tem igual aqui. A minha casa, ela tá envelhecida, tá feinha assim, né? Mas, ó, olhando aqui pro jardim, olha que lindo esse pé de romã. Ele é verde, sabe? As folhinhas verdes. Ó, tô com um pé aqui de mexeriqueira, que eu tava falando com ela ontem aqui. Falei,
Porque eu tenho desenvolvido mais uma proximidade até com as plantas, né? E a mexeriqueira parece que está morrendo, né? Tava até falando com ela assim, triste, você tá morrendo, né, mexeriqueira? E daí, só que ontem eu reparei que tem um lado de lá, de trás, que tá verde, né? Lá no inferno não tem isso. Não tem a parte, aqui tá, esse lado tá feio, tá secando, mas esse lado é tudo feio. Não tem plantas, não tem vida, né? É só lama e rochas. É só barro e tudo assim cinza, sabe? Acinzentado, escuro. O céu assim, sabe? Aquele céu que parece que vai chover e não chove. É assim que eu percebi lá. Daí eu falei assim, mas não falei. Eu não sei explicar. É uma comunicação que eu tenho com Deus. Não sei se é por imagem. É uma coisa assim muito rápida. E por isso que eu falo para vocês que e uma coisa que me dificulta um pouco de escrever e me dá ansiedade é porque muitos dos estalos que eu tenho, eu quero colocar nos livros, e quando eu vejo uma cena do meu livro já que eu quero escrever, não é por palavras. É uma coisa tão rápida e a hora que eu tenho que escrever é muito lento, é palavra por palavra, sabe? Enfim, mas aí eu tenho que lidar com o instrumento que eu tenho aqui, entendeu? Que é a fala. E lá no céu, e talvez eu tenha essa conversa assim com Deus aqui também, não é por palavras, é uma coisa que eu nem sei explicar. Talvez esse seja o verbo de Deus. É uma coisa que é simples. E não existe analfabetismo no céu, entendeu? Aqui não, aqui nós temos o meio, que é a fala, que é a escrita, que ela é extremamente exigente. Quer dizer, eles estão sempre inventando uma nova maneira de escrever. Põe acento, tira. Põe o trema, tira. É com S, é com Z. Ou seja, a possibilidade de você errar e se sentir uma pessoa idiota é muito grande. E sempre se sentir insuficiente, incapaz, entendeu? Lá no céu não tem isso. É uma comunicação assim, rápida e certeira, não tem mentira, transparência, entendeu? E aí o que eu falei assim, o diabo se enche de espíritos, porque eu descobri que nós temos corpo, alma e espírito. Nem todos temos espírito. Eu falei, né, que foi o que eu descobri, porque eu estive num corredor onde, quando eu passei mal, eu sempre falo como se vocês desculpa, como se fosse uma continuação de todos os outros vídeos e áudios. Mas pode ter alguém aqui que não ouviu anteriormente. Então eu passei mal num pós-parto da minha filha. E eu saí do meu corpo. Eu fui parar no corredor e aí conheci a minha alma. E o parto da minha filha foi por cesárea. E eu estava extremamente mal fisicamente, né? E lá não, eu não estava mal, eu estava plena, não tinha marca de cirurgia. Eu estava de roupa, estava com outra roupa lá. Não estava com a roupa do hospital, agora pensando nisso, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Não estava com outra roupa, uau, também isso. E, enfim, nesse corredor eu conheci minha alma, né? E tinha um corpo, é a alma. Só que eu também estive numa nuvem e conheci o meu espírito. O espírito, ele é amorfo, ele não tem forma. E aí esse espírito, ele é infinitamente maior que a alma e que o corpo, não tem nem comparação. Infinitamente maior que a alma e mais poderoso e pleno,
sentimento de amor, todos os sentimentos juntos, os melhores, só os melhores. A minha alma, ela tinha paz e segurança para seguir em frente. Não olhava para trás. Engraçado, esses dias a minha filha me perguntou: mãe, se eu estava com saudade do passado. Eu tive esse sentimento da minha alma, tipo, só olhar para frente, a alma não olha para trás. E não importa, mesmo que eu estava deixando a minha filha, recém-nascida, eu não olhava para trás. Eu só para frente. E eu tinha essa segurança, né? E aí eu descobri o quê? Que o espírito é que dá força para a alma. Tudo é o espírito, eu não sei, é como se ele fosse o protetor, fosse... E eu fiquei até em dúvida se é o meu espírito só, é o meu espírito mergulhado no Espírito de Deus, porque, enfim, era uma coisa assim inimaginável. Para mim, que sempre me senti fraca, inimaginável. Para mim, que tenho depressão, né? Então, a minha alma já não tinha depressão. Ela era extremamente firme, eu não vou dizer forte. Ela era firme, sabe? Firme. E se você for pensar aqui na Terra, podia até dizer que é racional, mas não é. É foco. Ela tinha foco para frente. Entendeu? É para frente. E o meu espírito não, ele era muito emocional, mas um emocional forte. Sabe, ele era extremamente emocional, a alma ela era mais focada, sem sentimentos, para frente. E aí eu falei assim, então, que eu descobri por esses dias, então, porque assim, quando eu tive as experiências de visitar as pessoas no inferno, eu percebi que elas tinham corpos, né? E quer dizer, elas têm almas, porque o corpo físico não é que não é físico, é um outro. Então, essa é outra coisa também que para mim são todas descobertas minhas, que eu cheguei à conclusão, né? Vocês não precisam acreditar, mas eu quero compartilhar com vocês. Que tem estudos que dizem que a alma é química, que a alma é o cérebro. E aí eu rebati isso como, para mim, do que eu vi, a alma é química, sim, mas ela não está presa ao cérebro. Ou pode estar presa, como eles dizem, por um cordão de prata, que se rompe e aí você vai. E essa alma é focada para frente, não de todo mundo. Eu não sei o que faz com que essa alma fique assim, sabe, extremamente focada. Eu só sei que as pessoas que vão para o inferno, e talvez seja aquilo de que conforme a vida vai passando, você vai compondo uma química nessa alma. É sua oportunidade. E é tipo um pãozinho que Deus tem me falado, que vai se tornar um alimento bom ou ruim. Assim eu imagino. Mas qual é o final de tudo para terminar? Enfim, quem vai para o inferno não ganha o espírito. É isso mesmo. Deus me falou assim, ele não rouba o espírito. Ele não rouba. Eu estou enganada, ele não rouba, então eu não tenho uma boca cheia de espírito, guardo o espírito em sacos em algum lugar. Não. Então o que é? Entendi. E eu assim, muito. Pode parecer loucura para vocês, mas isso para mim é muito importante. Sabe, poder entender essas coisas. O diabo, ele não... Assim que eu entendi até agora, né? Enfim, mas a minha vida continua e a busca continua. Ele não se enche de espíritos, simplesmente
as pessoas que vão para o inferno, elas não ganham um espírito. Elas nunca ganharam. Então não é questão que elas ganharam e perderam. Não. Elas nunca ganharam. Então, assim, é uma coisa que elas não conheceram. E aí eu pensei, uau, nossa, tá me arrepiando agora. Então é sobre o Espírito Santo. Elas não receberam, porque Jesus disse, eu vos deixarei o Consolador, mas não é para todos. Então as pessoas que vão para o céu, elas ganham esse Espírito. As pessoas que vão para o inferno, elas não ganham. Tudo é sobre o Espírito. Tudo, tudo, tudo. É o X da questão. Nossa, é o melhor presente. Eu estava falando para minha filha, filha, se você ama suas amiguinhas, é o melhor presente. Você pode dar para alguém, é falar de Deus, é falar de Jesus, porque não há nada, você não perde. Aqui você pode perder você não perde. Se você tem um espírito, você está garantido para sempre, para sempre, para sempre. Lá é lindo, lá é maravilhoso. É claro, a gente tem que ser feliz aqui também. A gente tem que lutar, revolucionar. Mas é só isso que eu descobri. Então, assim, não se ganha em algum momento, ou já nasce corpo, alma, espírito, e em algum momento não. Elas simplesmente não ganham. Por isso que quando elas morrem, elas dão de cara com a alma delas, que é aquilo que você fez com a sua alma, assim você vai se encontrar. Então não reclama. Se encontra com aquela alma que não nasce de novo, como Jesus fala. Para ir para o céu, você tem que nascer de novo. E esse nascer de novo, quem faz é o Espírito. É o Espírito Santo. Então, você ganha um Espírito. Enfim, é isso só. Desculpa por... Sempre quando eu vou falar de um assunto, eu dou muitas voltas, mas é que eu acabo sentindo necessidade de falar outras coisas também. Ah, tem outra coisa. Ai, meu Deus, será que eu desliguei ali? Ah, tá. A gente, né, a gente é cobrado o tempo inteiro de se sentir capaz, inteligente, até para se defender do que está aí quando a gente nasce. De um governo, de um sistema, de hábitos, sabe? Regras sociais. Enfim, o modus de operação aí do mundo quando a gente nasce. Seja lá em que época a gente nasce, porque eu já ando pensando assim, como se não existisse o tempo, entendeu? Você tirasse o tempo e olhasse para a humanidade e se percebe que a humanidade ela vive, pelo menos a meu ver, em um certo looping. E esse looping é um looping de sempre as mesmas características de todos os povos, de todos os governos, que o sofrimento da massa, né? A crueldade, as diferenças sociais. E isso também que eu vou falar agora, que eu nunca vi ninguém falar e nunca tinha, na verdade, venho desenvolvendo isso, pensando sobre o analfabetismo, sobre o contraste entre a comunicação lá no céu e a comunicação aqui, o que é o verbo, o que é a palavra de Deus e o que é a palavra aqui. O que é o verbo de Deus? A comunicação lá, a comunicação... as pessoas sempre acham que as letras, os livros, o conhecimento aqui na Terra
é algo extremamente rebuscado para poucas pessoas, para mentes brilhantes, e que é isso que move e muda o mundo. Não é. E uma das coisas, eu deixo que Deus fale coisas estranhas para mim, porque eu preciso de respostas, porque parece que tudo aquilo que é concatenado, que é organizado, as pessoas não mudam nada. O looping, ele continua. Então eu preciso de respostas estranhas para, como se fosse para tudo, para o looping, para as maldições repetidas, entendeu? E uma das coisas que ele tem me falado é o seguinte: a fala e a escrita, ela é no seu mundo, ela é extremamente, como que era a palavra? Eu já falei muitas vezes isso para vocês. Não é primitiva, ela é tosca, é uma coisa tosca, é uma coisa, sabe, que eles não usam lá. Não é assim, não é esse processo de meritocracia, de você ler o máximo de livros, fazer uma, duas, três faculdades, várias pós-graduações, mestrados, doutorados. Não é isso, isso não muda o mundo. E como prova nós temos Yeshua, analfabeto, de Nazaré, com seus apóstolos, a maioria também. Pescadores, analfabetos, prostitutas. Olha quem seguia ele. Ele mudou o mundo. Ele. E aí é uma certa expectativa sobre nós e a gente se cobre, a gente se culpa de votar errado, de escolher errado, de copiar os mestres errados, sabe? De se sentir extremamente estúpido, como se a culpa fosse nossa. A gente não tem essa capacidade. Quando a gente nasce no mundo, a gente deveria então fazer um curso antes, aí sim intensificar, para estar preparado para as pessoas que estão aqui, os adultos cruéis, manipuladores, egoístas, sem caráter, que vão nos dizer: façam isso, façam aquilo, que já sulcaram o caminho, já viciaram o caminho, vão nos ensinar nas escolas muitas coisas erradas e pela vida. A gente não tem esse preparo, né? E a gente vai crescendo com uma massinha. Assim como a gente é uma massinha para Deus, a gente também é uma massinha nas mãos da sociedade. E as pessoas vão nos modelando. E o que você faz? Como é que você pode se culpar? Você não tem culpa. Ninguém tem culpa. Todo mundo está manipulado e cego. Mesmo aqueles que são doutores estão completamente cegos. Um povo não percebe a própria estupidez. Um povo e uma época só vai perceber daqui talvez 500 anos, 1000 anos. Vocês acham que os egípcios percebiam a sua própria estupidez? A sua própria crueldade? Não. Então, sim, as pessoas acham que se elas estudarem mais, se elas fizerem mais cursos, o mundo vai ficar melhor. Não é isso, é falta de caráter, é falta de valor. E quanto mais a pessoa sem caráter estuda e se prepara, pior ela fica, porque ela afia a faca dela, ela amola a espada dela para destruir mais pessoas, para fazer mais vítimas. O estudo, o conhecimento, a palavra não muda nada, sim muda para pior, para muito pior.
Os despreparados não destroem o mundo, não são os analfabetos que destroem o mundo, são os doutores, são esses. Então, sabe, é isso tudo que Deus tem falado para mim. E agora que eu tô vendo, né, Portugal chegando de botas, olhando para aqueles, né, indígenas descalços, incultos, e pensando que eles vieram trazer algo bom, né? Não era assim? Eu venho trazer o conhecimento para você, né? Porque, tadinho, né? Você que não tem estudo, né? É por isso que você não é feliz. Será mesmo? As outras espécies, né? Elas não falam como a gente, elas são muito mais felizes, elas são muito mais presentes na maternidade. Elas têm muito mais paz que a gente não tem muito mais equilíbrio. Então, assim, a decadência humana tem a ver com as características humanas. Não é circunstancial, não é 2025, não é 2026, 7, 8. Pode ser uma maldição eterna. Isso tem a ver com as características de decadência humana. Não importa a época, é sempre tudo igual. Não importa, você pode ler 1000 livros, você pode ler só um, você pode ler nenhum. É sobre... Até acho que o prepara a pessoa para aquilo que ela tem como intenção. Não estou dizendo que o preparo, que o estudo faz você ser uma pessoa pior. Não. A intenção do seu coração, que está escrito na Bíblia. Deus olha a intenção dos corações de outros. O seu coração pode mudar no meio do caminho. Entendeu? Porque o conhecimento ele é um poder muito grande, se percebe isso. Entendeu? E como é que a gente culpa as pessoas que não têm estudo? Enfim, é sobre isso. Arcaico. Então, a nossa comunicação, ela é muito arcaica. Até eu sempre falo para minha filha, filha, os passarinhos falam, os cachorros falam. E ela, claro, entenda, minha filha não é como eu, tudo bem. Ela fala assim, não, mamãe, eles não falam. Falam sim, filha, na comunicação deles. Eles têm a comunicação deles. O importante na comunicação não é o número de palavras. É o quanto você consegue fazer com que isso traga equilíbrio para a sua vida, sabe? É assim que eu entendo. Então, eu não tenho nenhuma esperança de que... Eu acho que o planeta Terra, o mundo, a humanidade está em um looping de maldição, por escolha própria. Porque sempre que eu pergunto para Deus, por que... Né, ontem eu estava falando sobre sucesso e felicidade. E eu, agorinha, né, que eu publiquei esse vídeo, né, com o meu áudio, eu falei assim, Deus, não é possível. Como é que todo mundo vai ser feliz? Né? Não é possível a felicidade para todo mundo. Daí ele me perguntou assim, é possível todo mundo passar pelo sofrimento? Eu falei, claro que é possível. Ele falou, então o inverso também é possível. Acontece que vocês não querem. Vocês não querem, vocês não acreditam e vocês estão buscando outras coisas. Demonstração de poder, o que ele tem me falado. Vocês querem demonstrar poder. E o poder é uma faca de 2 gumes. E, enfim, eu sei que o Brasil tem muitos doutores, o Brasil tem leis muito bonitas e não é um país bonito. Não diante de Deus. Não é. Entendeu?
não é por falta de estudos, não é por falta de conhecimento, é por falta de caráter. É por falta de caráter, é por falta de boas intenções, entendeu? É como se você pegasse um ladrão e você desse cursos para ele, entendeu? Cursos e mais cursos, o que ele vai aprimorar? De ser um ladrão melhor. O que é Satanás? Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Dá curso para ele. Ele vai ficar cada vez melhor naquilo que ele é bom, a intenção, entendeu? Qual a intenção? Sempre. Qual a intenção? E isso está dentro do nosso trabalho. E se você, independente se você está numa faculdade, se você está no mestrado ou não, é um trabalho simples. Qual a sua intenção? Você faz com uma intenção. Entendeu? Tudo é intenção. É isso que eu queria falar para vocês, né? Tchau, Deus abençoe vocês.